Shalom, você está no canal Bessorá e hoje nós vamos retomar o assunto do vídeo anterior, quando nós falamos acerca do fim dos tempos, destacamos que na mensagem do Senhor Yeshua, nos seus ensinamentos, estava sempre presente o anúncio do reino dos céus, o reino cujo rei é Yeshua, um reino de justiça, que ainda há de se manifestar na sua plenitude e sujeitará todas as nações da terra. Pois bem, nós falamos também sobre as parábolas que o Senhor Yeshua ensinava aos seus discípulos, sempre tratando da mensagem do reino, e uma destas parábolas é a parábola do joio e do trigo. Nós não chegamos a mencionar no vídeo anterior, mas também trata sobre o reino dos céus, especialmente sobre a grande colheita que haverá no fim dos tempos. Matitiahu registrou no capítulo 13, a partir do versículo 24, esta parábola. O Senhor estava falando a uma grande multidão e ele começa relatando ali um homem que semeia no seu campo a boa semente. Neste caso, é o trigo. Durante a noite veio o seu inimigo e plantou no meio do trigo o joio. Os trabalhadores deste homem perceberam a presença do joio e foram perguntar a ele o que deveriam fazer, se deveriam arrancar o joio. Mas este homem disse: não arranquemos o joio, para que não arranquemos também com ele o trigo. Vamos aguardar até o tempo da colheita. Quando chegou o tempo da colheita, o joio é arrancado e queimado no fogo, e o trigo é recolhido no celeiro. O Senhor falou esta parábola, mas os seus discípulos não entenderam, esperaram a multidão partir e perguntaram para o Senhor o que significava. A explicação da parábola consta a partir do versículo 36 até o versículo 43. O Senhor explicou o que cada um daqueles elementos representava. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Para quem ainda não sabe o que significa essa expressão filho do homem era uma expressão presente nas profecias que apontavam para o Salvador. Neste caso, filho do homem se refere ao próprio Senhor Yeshua. O Senhor continua explicando, dizendo que o campo onde a semeadura é feita é o mundo, representa o mundo. Preste atenção nisso, porque o campo é o mundo. Mais adiante você vai entender porque eu estou enfatizando que o campo é o mundo. O trigo que foi semeado representa os filhos do reino, assim como o joio representa os filhos do maligno. O inimigo não podia ser outro senão o próprio Satã, o adversário de Elohim. E a ceifa, ou a colheita, dependendo da versão, é o fim do mundo. É muito importante a gente conferir as informações que estão sendo dadas a partir do texto sagrado, porque o dia da colheita está chegando e eu preciso ter convicção, você precisa ter convicção da sua realidade. É trigo ou é joio? É filho do reino ou é filho do maligno? O Senhor não dá aqui nenhuma outra opção. O joio vai ser queimado no fogo. O fim do trigo é ser guardado no celeiro do Senhor. Saber se é trigo ou é joio é fundamental, mas também não é fácil. Enquanto não amadurecem, o trigo e o joio têm aparência muito semelhante. É exatamente por isso, por causa desta semelhança, que o maligno mistura tudo, joio e trigo. Por que você acha que há tantas religiões, tantas divisões, tantas confusões? Quem são os falsos, quem são os verdadeiros? Quem é joio, quem é trigo? Como você fica no meio dessa confusão? Seria muito fácil, muito simples falar: não se preocupe, todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. O Senhor disse, declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que você precisa saber é se você está realmente neste caminho, se você é um filho do reino, se você é trigo. Infelizmente, a gente vai encontrar todo tipo de aberração, distorcem o significado desta parábola. Alguns chegam ao absurdo de declarar que o joio e o trigo devem permanecer juntos na igreja. Porque se tirar o joio, vai prejudicar o trigo.
Mas observe que em nenhum momento o Senhor falou aqui que o joio e o trigo são semeados na igreja. O Senhor disse que o joio e o trigo são semeados no mundo. Quando ele explica aos seus discípulos, ele diz que o campo é o mundo. No mundo pode haver filhos do maligno e filhos do reino. Pois é. Mas esta distorção, esta aberração, ela é uma das mentiras mais presentes na boca de pregadores. Alguns porque estão repassando sem conferir o que a Escritura diz, mas outros, eles mesmo quando são confrontados com a palavra, eles continuam no seu esforço de aprisionar e de enganar as almas. Muita gente é iludida e não faz a mínima ideia do que está escrito. Não sabem o que o Senhor de fato me ensinou. Aí eu pergunto, quantas pessoas você conhece que reserva algum tempo do seu dia para meditar na Escritura Sagrada? Pouquíssimas pessoas reconhecem essa necessidade. E muitas vezes são desestimuladas pelos seus próprios líderes. Isso faz algum sentido para você? Por que isto? Se você refletir um pouquinho, você vai entender. É óbvio que um sujeito que quer enganar os seus seguidores não vai querer ser confrontado com a verdade. E onde é que nós vamos encontrar a verdade? Na Escritura Sagrada. Agora preste atenção. Uma excelente forma de identificar um enganador, um mercenário, é observar a reação dele diante da palavra de Elohim. Se o sujeito torce o nariz quando ouve a Escritura, tenha certeza que você não está falando com um filho do reino. Ele pode fazer o circo que for, pode se declarar profeta, apóstolo, bispo, mas não passa de joio. E o que é mais importante para você nesse vídeo, nessa mensagem, é ter a convicção da sua realidade, estar certo de que é trigo e não é joio. Eu vou ler para você o que está em Yohanan, capítulo 17, onde o Senhor Yeshua ora ao Pai em favor dos seus discípulos, e diz aqui no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 8, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O filho do reino ama a palavra, ele vai se dedicar à palavra, ele vai se esforçar para que todos se encham da palavra da vida. E é isso que diferencia o trigo do joio. Que você possa ser contado entre os filhos do reino e possa ser armazenado nos celeiros do Senhor, quando chegar o grande dia da colheita. Que o Senhor possa continuar te iluminando. Nós vamos ficar por aqui neste vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal, acionar as notificações e, mais importante, é compartilhar esse vídeo com as pessoas que você deseja ajudar. Que o Senhor possa iluminar os seus passos. Shalom de Yeshua, que Elohim te guarde.